Mande um oi pros peixes lá no fundo, sussurrou meu marido no meu ouvido antes que suas mãos se apoiassem com força nas minhas costas. A próxima coisa que eu lembro é a queda. O Oceano Atlântico veio ao meu encontro frio e escuro, me engolindo por completo. Água salgada encheu minha boca quando eu lutei com todas as forças para voltar à superfície, engolindo o ar, avidamente sentindo meus pulmões queimarem. Quando finalmente consegui emergir, o iate já se afastava. O rugido de seu motor ficava mais alto a cada segundo. Eu os via no convés, meu marido Bruno e sua mãe Helena, olhando enquanto eu me debatia na água. O riso de Helena ecoava sobre as ondas, estridente e alegre, como se aquilo fosse a melhor diversão que ela tinha visto nos últimos anos. Meu nome é Raquel, tenho 32 anos e acabara de entender que meu marido havia tentado me matar. A água estava gelada. Minhas roupas me puxavam para o fundo, pesadas e impiedosas. Cada movimento das pernas parecia uma tentativa de atravessar concreto. Eu não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Deveríamos estar de férias. Uma viagem relaxante pela Costa Verde. Para comemorar nosso 3º aniversário de casamento, Bruno sugeriu que levássemos sua mãe. Disse que ela estava muito sozinha, especialmente agora que se aproximava o aniversário tradicional da morte de seu pai e ela precisava do apoio da família. Eu não queria que ela fosse conosco, mas concordei porque achava que isso o faria feliz. Eu pensava muitas coisas sobre Bruno que se revelaram mentiras. O iate ficava cada vez menor ao longe. Eles não pretendiam voltar. Isso estava completamente claro. Meus braços doíam enquanto eu me mantinha na superfície, tentando não afundar, tentando pensar. A costa de Angra dos Reis estava em algum lugar atrás de mim, mas eu não a via, apenas o mar infinito em todas as direções. O pânico subiu pela garganta, ameaçando me puxar para o fundo mais rápido do que a água jamais poderia. Eu sou empreendedora no setor de biotecnologia. Construí minha empresa do zero, transformei-a em um império avaliado em 250 bilhões de reais. Enfrentei tentativas de tomada hostil, batalhas por patentes e investidores que achavam que uma mulher não podia comandar uma empresa farmacêutica. Olhei nos olhos de homens em conselhos de administração que queriam ver meu fracasso, mas nada disso me preparou para este momento. Sozinha no mar, abandonada pelo homem em quem eu confiava em tudo. Nós nos conhecemos há 5 anos em um fórum médico internacional em São Paulo. Ele era charmoso, atencioso, trabalhava como consultor em startups de saúde. Dizia as coisas certas. Me fazia rir quando o estresse de gerenciar a empresa parecia insuportável. Ele parecia diferente daqueles oportunistas que normalmente circulavam em torno de mulheres bem-sucedidas em busca de vida fácil. Como eu estava errada. Sua mãe Helena, desde o início, não gostou de mim. Desde o momento em que nos conhecemos, ela deixou claro que eu não era boa o suficiente para seu precioso filho. Ela cresceu na riqueza de uma família da elite brasileira tradicional, com conexões políticas e empresariais herdadas, casou-se com um homem de ainda mais dinheiro e conexões, e genuinamente acreditava que o dinheiro era algo que se transmitia por herança, não se ganhava com trabalho. O fato de eu ter construído minha fortuna com trabalho real a ofendia em algum nível fundamental. Ela me chamava de a revista como se fosse uma doença. Side, a Bruno que ele estava se rebaixando ao casar comigo, mas ele casou mesmo assim. E eu achava que isso significava algo. Achava que o amor tinha vencido. Agora a água parecia ainda mais fria. Meus dedos estavam dormentes. Eu me forçava a continuar me movendo, mantendo a cabeça acima da superfície. Em algum canto da consciência, uma voz gritava que eu morreria ali. Mas outra voz, aquela mesma que apesar de tudo construiu uma empresa de bilhões, se recusava a aceitar isso. Eu pensava nos últimos meses, procurando os sinais que tinha perdido. Recentemente Bruno tinha ficado diferente, mais distante. Ele começou a fazer perguntas sobre meu negócio, sobre a estrutura dos meus ativos, sobre o que aconteceria com tudo isso se algo me acontecesse. Eu achava que ele se preocupava com o futuro, com a proteção do que construímos juntos. Agora eu entendia que ele estava planejando isso, planejando como tomar tudo de mim. Helena também estava envolvida. Isso ficou óbvio quando repassei a manhã de hoje na cabeça. Ela insistiu para que eu subisse ao convés para ver os golfinhos. Bruno estava esperando lá. Sua expressão era indecifrável. Quando eu estava lá de pé olhando para a água, senti sua presença atrás de mim, e então aquelas palavras no meu ouvido tão frias e casuais,
como se ele estivesse comentando o tempo e não encerrando minha vida. Uma onda quebrou sobre minha cabeça e eu engoli mais uma porção de água salgada. Minha garganta queimava, minhas pernas pareciam de chumbo. Eu não conseguiria me manter na superfície por muito tempo, mas então eu o vi. Um barco de pesca ao longe, talvez a meio quilômetro de mim. Era minha única chance. Eu nadei. Cada braçada parecia impossível, mas eu continuei. O barco ficava cada vez maior. Eu via pessoas no convés. Tentei gritar, mas minha voz sumiu engolida pelo mar e pelo cansaço. Acenei com os braços, levantando respingos, desesperada para ser notada. Alguém apontou na minha direção. O barco mudou de curso, vindo na minha direção. O alívio se espalhou pelo meu corpo, me dando exatamente a força necessária para manter a cabeça acima da água. Eles vinham me buscar. Eu sobreviveria. Quando o barco se aproximou de mim e braços fortes se estenderam para me puxar para fora da água, eu fiz uma promessa a mim mesma. Bruno e Helena achavam que tinham vencido. Achavam que eu estava morta. Achavam que tomariam tudo pelo que eu tinha trabalhado. Eles não tinham ideia do que os esperava. Eu não só sobreviveria, eu os destruiria. Os pescadores que me salvaram eram pai e filho de Angra dos Reis, que tinham saído para a pesca noturna. Eles me enrolaram em um cobertor, me deram chá quente e perguntaram se eu precisava de hospital. Eu respondi, não. O que eu precisava era de um telefone e de uma forma de chegar à terra que não envolvesse nenhum relatório oficial. O pai, que se chamava Tadeu, olhou para mim com compreensão nos olhos. Em seus 60 anos, ele tinha visto o suficiente para reconhecer quando alguém não queria perguntas extras. Fugindo de algo, perguntou ele baixinho enquanto o filho pilotava o barco de volta à costa. Fugindo para algo, corrigi eu. Para a vingança, ele assentiu como se isso fizesse absoluto sentido. Talvez fizesse. Seu filho me emprestou seu celular e eu fiz 3 ligações. A primeira para o chefe da minha segurança, uma ex-coronel da Polícia Federal, chamada Patrícia, que estava comigo desde o início da empresa. A segunda para meu advogado, um tubarão chamado Guilherme, especializado nas guerras jurídicas, que eu estava prestes a travar. A terceira para minha melhor amiga e parceira de negócios, a brilhante química Débora, que me ajudou a construir nosso império farmacêutico e que moveria montanhas para me ajudar agora. Eu contei a eles o que Bruno e Helena tinham feito. Disse que precisava chegar em casa sem que ninguém soubesse que eu estava viva, e disse a eles para se prepararem para a guerra. A essa altura, quando o barco de pesca atracou em um cais particular pertencente a Débora, ela já estava me esperando com roupas secas, um telefone descartável e um carro com vidros escuros. Ela me abraçou com tanta força que eu pensei que minhas costelas iam rachar. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu pensei que você tinha morrido, sussurrou ela. Quando Bruno ligou para as autoridades marítimas e informou que você caiu do iate e se afogou, eu pensei que tinha perdido você. Ele ligou para as autoridades marítimas. Isso foi audacioso, estúpido, mas audacioso. 2 horas atrás ele disse que você estava tirando fotos. Se inclinou demais sobre a amurada. Caiu antes que ele conseguisse te segurar. Os salvadores estão vasculhando a área agora. A voz de Débora era amarga. Ele até chorou ao telefone. Uma atuação muito convincente. Eu senti um frio se instalar no peito. Bruno já estava interpretando o papel de viúvo devastado e isso significava que ele agia rápido para tomar meus ativos antes que alguém começasse a fazer perguntas incômodas. Pelo nosso contrato pré-nupcial, no qual eu insisti apesar dos protestos dele, ele não herdava os ativos diretamente, mas em caso de minha morte, as ações da minha empresa seriam congeladas até a abertura da sucessão, e como meu viúvo, ele teria influência significativa na gestão temporária, suficiente para começar o desvio, suficiente para destruir o que eu construí, suficiente para tornar a si mesmo e sua mãe fabulosamente ricos antes que alguém entendesse o que estava acontecendo. Mas eis o que Bruno não sabia. Eu atualizei meus documentos de sucessão 6 meses atrás. As suspeitas obsessivas sobre o súbito interesse dele pelas minhas finanças me fizeram tomar precauções. Agora, em caso de minha morte, tudo seria bloqueado em um truste irrevogável controlado por Patrícia e Guilherme com Débora como executora reserva. Bruno não receberia um centavo. Ele seria investigado minuciosamente antes de receber qualquer coisa. Eu não contei a ele sobre as mudanças porque ainda esperava estar errada sobre ele. Eu não estava errada.
Eu simplesmente não percebia o quão longe ele estava disposto a ir. Débora me levou para um apartamento seguro que ela mantinha exatamente para casos de emergência como este. Toda mulher de sucesso nos negócios em uma indústria impiedosa tinha planos de contingência para espionagem corporativa, tomadas hostis e ameaças pessoais. Eu simplesmente nunca pensei que me esconderia do meu próprio marido. Dentro do apartamento, Patrícia e Guilherme já me esperavam. Eles já tinham começado a reunir tudo de que precisaríamos. Os dados do rastreador GPS do iate mostravam a rota exata. Bruno desligou as câmeras do iate antes mesmo de sairmos do porto. Mais uma prova irrefutável. As impressões de ligações telefônicas mostravam chamadas entre Bruno e Helena nos últimos 3 meses, que coincidiam perfeitamente com o cronograma das perguntas dele sobre meu testamento. Mas o verdadeiro ouro foram os relatórios financeiros que Patrícia levantou. A chefe da minha segurança tinha acesso a tudo. Era parte do trabalho dela em casos de colapso corporativo. O que ela encontrou fez meu sangue gelar. Bruno me roubava havia mais de 1 ano. Primeiro em pequenas quantias cuidadosamente escondidas, através de uma rede de empresas de fachada. Mas nos últimos meses os roubos aceleraram. Ele sacou quase 15 bilhões de reais de várias contas, sempre ficando um pouco abaixo do limite que poderia acionar uma auditoria automática. Ele planejava isso havia muito tempo, disse Guilherme sombriamente, espalhando as impressões sobre a mesa. Essas empresas de fachada estão registradas em paraísos fiscais, mas eu rastreei até contas controladas por Helena. Ela ajudava ele a esconder o dinheiro. Quanto mais ele planejava tomar, perguntei eu, embora já soubesse a resposta. Tudo, respondeu Patrícia com voz neutra. Ele elaborou um esquema de liquidação dos seus ativos pessoais após sua morte. Com os documentos falsos certos e as conexões de Helena no setor bancário, ele poderia transferir centenas de bilhões antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. A investigação levaria anos, e a essa altura o dinheiro seria impossível de rastrear. Eu me deixei cair pesadamente em uma das poltronas. Todo o peso da traição desabou sobre mim. Não era um crime de paixão ou de momento de fraqueza. Bruno me cortejou, casou comigo, fingiu me amar por 5 anos inteiros. Tudo isso para me roubar e me deixar morrer no mar. E sua mãe ajudava ele em cada passo. Débora apertou meu ombro. Nós vamos fazer eles pagarem por isso. O que você quer fazer? Eu olhei para as provas espalhadas sobre a mesa. Os dados do GPS mostrando onde Bruno me empurrou do iate. Os relatórios financeiros provando o roubo, os registros de chamadas provando a conspiração. Eu tinha tudo de que precisava para mandar os dois para a prisão por 1 década. Mas prisão era limpo demais, simples demais. Eu queria que eles sentissem o que eu senti naquela água. Impotência, terror, vendo tudo o que valorizavam escapar enquanto não podiam fazer nada. Eu quero ir para casa, disse eu baixinho. Eu quero estar lá quando Bruno cruzar a porta da frente. Minha casa ficava em uma propriedade de 1,5 hectares em Alphaville. Um moderno masterpiece de vidro e aço cercado por árvores. Eu mesma a projetei. Cada detalhe era perfeito. Cada cômodo era testemunha do que eu conquistei. Bruno gostou muito dela quando nos mudamos. O que ele nunca gostou foi do trabalho necessário para criar tudo aquilo, ou da mulher que criou tudo aquilo. Patrícia me levou pelos portões privados depois que escureceu. A casa brilhava com luzes. Pelas janelas eu via movimento lá dentro. Bruno e Helena estavam em casa, provavelmente celebrando, provavelmente já gastando mentalmente meu dinheiro planejando seu futuro rico. Só de pensar nisso eu sorri um sorriso frio e afiado. Você tem certeza disso? Perguntou Patrícia, estacionando na sombra perto da casa de hóspedes. Poderíamos resolver isso pelos canais legais. Seria mais limpo. Neste caso nada será limpo, disse eu a ela, mas será completo. Passamos a segunda metade do dia planejando cada detalhe. Guilherme apresentou petições de emergência a 3 juízes diferentes, congelou todas as contas ligadas a Bruno e Helena, incluindo as empresas de fachada. Até amanhã, eles não conseguiriam acessar um único real. Ele também preparou uma denúncia criminal e entregou cópias ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao Banco Central. A investigação começaria imediatamente mesmo, antes de Bruno saber que eu estava viva. Débora usou suas conexões na empresa para bloquear o acesso de Bruno a todos os sistemas, a cada banco de dados, a qualquer informação a que ele pudesse tentar acessar ou destruir. As credenciais dele como funcionário foram canceladas. O e-mail bloqueado, o crachá eletrônico desativado.
Se ele tentasse entrar nos nossos escritórios, a segurança o expulsaria. Ela também alertou o Conselho de Administração sobre o roubo e eles votaram unanimemente pela persecução judicial com todo o rigor da lei. Mas esses eram apenas os passos práticos. O que eu planejava para aquela noite era pessoal. Eu me aproximei da minha própria porta da frente e usei a chave. O alarme não disparou. Bruno deve ter-lo desligado. Que descuido da parte dele. Eu passei silenciosamente pelo hall de mármore seguindo o som das vozes até a sala de estar. Eles estavam bebendo meu vinho. Garrafas de 2 milhões de reais da minha coleção particular, fazendo brindes um ao outro com taças de cristal. A Raquel, disse Bruno, erguendo a taça com um sorriso sarcástico. Que ela descanse em paz e na ignorância. Helena riu. O mesmo som estridente que eu ouvi do iate. Eu ainda não consigo acreditar que você realmente fez isso. Eu pensei que você perderia o controle no último segundo. Foi mais fácil do que eu esperava, disse Bruno casualmente, como se estivesse discutindo um negócio e não um assassinato. Ela confiava totalmente em mim, nunca suspeitou de nada. Mesmo quando eu perguntava sobre o testamento dela, ela simplesmente sorria e dizia que queria ter certeza de que eu ficaria bem. Ele balançou a cabeça surpreso com minha estupidez. Ela realmente achava que eu a amava. Mulheres assim sempre acham, disse Helena, acomodando-se melhor no meu sofá de couro. Elas constroem fortunas, acham que são tão espertas, mas desesperadamente precisam de validação de um homem. Você só precisava interpretar seu papel por tempo suficiente e agora tudo o que ela construiu pertence a nós. Bem, principalmente a você, corrigiu Bruno. Eu serei o viúvo devastado que não consegue lidar com o negócio sozinho. Você assumirá o cargo de diretora-geral interina graças às suas conexões no conselho. Vamos liquidar tudo silenciosamente nos próximos 2 anos e então estaremos garantidos pelo resto da vida. Quando alguém entender o que aconteceu, estaremos vivendo na Suíça com novos nomes e mais dinheiro do que conseguiríamos gastar em 10 vidas. Eu entrei na sala. Plano interessante. Só tem um problema. Os dois congelaram. As taças pararam a meio caminho dos lábios. Eles me encararam como se eu fosse um fantasma, o que suponho que eu deveria ser. Bruno deixou cair a taça. Ela se espatifou no piso de parquet. Vinho tinto se espalhou pela superfície polida como sangue. Seu rosto ficou completamente branco, depois verde, como se ele fosse vomitar. Helena soltou um som entre suspiro e grito. Sua mão voou para o peito. Raquel expirou Bruno. Como você. Nós vimos você se afogar, completei eu calmamente, avançando mais para dentro da sala. Sim, vocês se esforçaram muito para que isso acontecesse. Infelizmente para vocês, eu sou uma excelente nadadora campeã estadual na juventude. Lembra, você realmente deveria ter pesquisado melhor antes de tentar cometer um assassinato. Helena recuperou a voz primeiro, embora ela soasse trêmula e fina. Isso é absurdo. Você caiu do iate. Bruno imediatamente chamou ajuda. Estávamos devastados, absolutamente arrasados. Pare com isso, interrompi eu. Eu sei de tudo. As empresas de fachada nos paraísos fiscais. Os 15 bilhões de reais que vocês já roubaram. O plano de liquidação dos meus ativos após minha morte. As ligações telefônicas entre vocês, 2 nos últimos 3 meses. A coordenação de cada detalhe. Eu peguei meu telefone e o ergui. Eu tenho provas de tudo isso. Relatórios financeiros. Dados do GPS do iate mostrando exatamente onde Bruno me empurrou do iate. Até a gravação de hoje, quando você desligou as câmeras do iate. Patrícia instalou sistemas de backup dos quais vocês não sabiam. Nós temos tudo. Bruno recuou, batendo em uma mesa lateral. Um vaso caro tombou e se quebrou. Ele mal notou. Você não pode, nós podemos explicar tudo. Expliquem a tentativa de assassinato, perguntei eu amavelmente. Expliquem o roubo, a conspiração, a fraude. Por favor, continuem. Tenho certeza de que os investigadores do Ministério Público Federal vão achar muito interessante ouvir suas explicações quando os prenderem, o que aliás deve acontecer em cerca de 3 minutos. Eles estão esperando lá fora pelo meu sinal. O rosto de Helena se contorceu de raiva. O medo desapareceu, substituído por algo mais feio. Você acha que é tão esperta, voltou do mundo dos mortos para nos pegar. Mas você não vai conseguir provar nada disso no tribunal. É a sua palavra contra a nossa. E vamos dizer a todos que você encenou tudo isso para chamar a atenção que você é mentalmente instável. Isso poderia ter funcionado, interrompi eu.
Se eu não tivesse gravado toda a conversa de vocês, a parte em que Bruno confessa que me empurrou do iate foi especialmente útil. Obrigada por isso. As pernas de Bruno cederam. Ele desabou pesadamente no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Helena simplesmente ficou ali paralisada. Finalmente entendendo que tinham perdido tudo, eu sorri para os dois, para meu marido, que quis me matar, para minha sogra, que o ajudou a planejar. Tenham uma boa noite, disse eu docemente. É a última que vocês passarão como pessoas livres. Então eu me aproximei da porta e dei o sinal pelo rádio. Em poucos segundos, agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal invadiram minha casa. Naquela mesma noite, Bruno e Helena foram detidos. Eu observei da porta enquanto algemas eram colocadas neles e seus direitos eram lidos. Seus rostos estavam pálidos e chocados. Bruno não parava de olhar para mim como se não conseguisse entender como aquilo estava acontecendo. Helena tentava manter a dignidade, erguendo o queixo e recusando-se a olhar para ninguém, mas suas mãos tremiam. Eles foram colocados em carros diferentes e levados embora. E então, finalmente, minha casa ficou em silêncio novamente. Patrícia ficou comigo naquela primeira noite. Sentamos na cozinha e tomamos café às 3 da manhã. Nenhuma de nós conseguia dormir. A adrenalina ainda corria pelas minhas veias, fazendo minhas mãos tremerem e meu coração bater mais rápido. Eu ficava repassando na cabeça o momento em que caí no mar, o choque frio da água, a certeza de que eu ia morrer. Depois eu lembrava do rosto de Bruno quando ele me viu, viva o horror absoluto nos olhos dele. E algo escuro e satisfeito se acomodava no meu peito. Você está bem? Perguntou Patrícia, me observando atentamente. Eu não sei, admiti eu. É errado que eu tenha gostado de ver a prisão deles, que eu quisesse vê-lo sofrer. Ela balançou a cabeça. Eles tentaram te matar e roubar tudo o que você construiu. Você tem direito a qualquer sentimento que esteja sentindo agora. Ela ficou em silêncio, escolhendo as palavras com cuidado. Mas você precisa se preparar. Isso é só o começo. O julgamento, a atenção da imprensa, a investigação de cada aspecto da sua vida e da deles vai ficar pior antes de melhorar. Ela estava certa. Pela manhã, a história vazou para a mídia. Alguém passou detalhes para os jornalistas e a tentativa de assassinato contra mim virou a principal notícia. O telefone começou a tocar antes do amanhecer. Todos os grandes canais queriam uma entrevista. Repórteres montaram acampamento do lado de fora dos meus portões. As ações da minha empresa caíram primeiro com o caos, depois dispararam quando os investidores perceberam que eu estava viva e a empresa estava segura. O Conselho de Administração emitiu um comunicado de apoio total a mim e condenação das ações de Bruno. Débora veio me ver durante o dia com almoço e apoio moral. Sentamos no meu escritório longe das janelas, onde fotógrafos tentavam tirar fotos com teleobjetivas. Ela trouxe comida tailandesa do meu restaurante favorito e uma garrafa de vinho, embora nenhuma de nós tivesse apetite. A empresa está bem, me garantiu ela. Na verdade, melhor do que bem. Nossos concorrentes pensavam que ficaríamos vulneráveis sem você. Começaram a tentar atrair nossos pesquisadores e interceptar contratos. Agora eles estão recuando desesperadamente, fingindo que nunca duvidaram de nós. Ela sorriu sombriamente. Sua experiência de quase morte, na verdade, fortaleceu nossa posição no mercado. Nada diz confiabilidade como sobreviver a uma tentativa de assassinato e voltar com os punhos cerrados. Eu ri, embora o som tenha saído vazio. Fico feliz que meu trauma seja útil para os negócios. Não foi isso que eu quis dizer. A expressão de Débora suavizou. Eu só estou dizendo que você não precisa se preocupar com a empresa. Estamos com tudo sob controle, enquanto você lida com esse pesadelo jurídico. Tome o tempo que precisar. Mas eu não precisava de tempo. Eu queria trabalhar, me concentrar em algo, além do fato de que meu marido tentou me matar. Eu queria me sentir normal novamente, embora suspeitasse que a normalidade era algo que eu nunca mais alcançaria plenamente. Como voltar à vida comum depois de descobrir que a pessoa que você amava mais no mundo planejava seu assassinato. Naquela mesma noite, Guilherme ligou com notícias. A investigação está avançando rápido. Eles querem acusar Bruno e Helena de tentativa de homicídio qualificado, conspiração para homicídio, furto qualificado, fraude e lavagem de dinheiro. As provas são irrefutáveis. Os advogados dos dois já estão falando em acordo com o Ministério Público. Nenhum acordo, respondi imediatamente. Eu quero que eles sejam julgados por tudo o que fizeram. Raquel, pense bem nisso.
Um julgamento significa meses da sua vida consumidos por audiências. Significa depoimentos detalhados sobre seu relacionamento com Bruno, exame público de cada aspecto do seu casamento. Os advogados deles vão atacar sua credibilidade e sugerir que você está mentindo ou exagerando. Vão tentar te pintar como uma executiva controladora e paranoica que levou Bruno ao desespero. Vai ser desagradável. Eu não me importo, disse eu firmemente. Eles tentaram me matar, Guilherme. Eles planejaram isso por meses. Roubaram bilhões e teriam tomado tudo se eu realmente tivesse morrido. Eu quero que os jurados ouçam exatamente o que eles fizeram. Eu quero que isso fique público. Ele suspirou, mas não discutiu. Tudo bem, vou informar ao Ministério Público que recusamos qualquer negociação de acordo. Prepare-se, porque vai ficar muito sujo. Ele não tinha ideia do quão sujo ia ficar. 2 dias depois, Helena saiu sob fiança. Os advogados dela argumentaram que ela era uma mulher idosa, sem antecedentes, sem risco de fuga. O juiz concordou fixando fiança em 500 milhões de reais. Helena pagou imediatamente. Obviamente, ela tinha dinheiro escondido que ainda não tínhamos encontrado. Ela saiu do presídio parecendo virtuosa e furiosa direto para a multidão de repórteres. Meu filho é inocente, declarou ela para as câmeras. Sua voz era forte e clara. Raquel é mentalmente instável. Ela sempre teve inveja do nosso relacionamento próximo, sempre tentou colocar uma cunha entre Bruno e a família dele. Ela encenou tudo isso para nos incriminar, porque Bruno finalmente confrontou o comportamento controlador dela. A verdade virá à tona no tribunal, e todos verão quem ela realmente é. Eu assisti à coletiva de imprensa do meu escritório, sentindo algo frio e pesado se acomodar no meu estômago. Helena não estava apenas se defendendo ela, estava contra-atacando e era boa nisso. Décadas de conexões sociais, trabalho filantrópico e construção cuidadosa de imagem a tornaram uma figura respeitada em certos círculos. Ela sabia interpretar a vítima, sabia despertar empatia. A cobertura da mídia mudou quase instantaneamente. De repente apareceram artigos questionando minha versão dos fatos, colunas de opinião sobre mulheres ricas, usando acusações contra homens como arma, entrevistas com pessoas que mal me conheciam, afirmando que eu era fria, calculista, obcecada por controle. Alguém desenterrou um antigo concorrente de negócios que me processou anos atrás, um processo que ele perdeu feio, e ele apareceu na televisão, alegando que eu destruí a empresa dele por vingança. A audiência de fiança de Bruno estava marcada para a semana seguinte. Os advogados dele entraram com um pedido, alegando que ele deveria ser solto até o julgamento. Eles apresentaram atestados de amigos e colegas, incluindo 3 altos executivos da minha própria empresa, que aparentemente achavam Bruno charmoso e não conseguiam acreditar que ele pudesse machucar alguém. Me dava náusea ler as declarações deles, sabendo que estavam defendendo alguém que literalmente me empurrou para o mar para morrer. Patrícia reforçou a segurança ao redor da minha casa e do escritório. Ela recebia ameaças reais, mensagens anônimas, dizendo que eu merecia o que aconteceu, que eu mentia sobre tudo, que alguém deveria terminar o que Bruno começou. As ameaças foram encaminhadas à Polícia Federal, mas isso não aliviou o nó de ansiedade que se instalou permanentemente no meu peito. Isso é coisa da Helena, me disse Patrícia. A campanha na mídia, as testemunhas de caráter, talvez até as ameaças. Ela está tentando virar a opinião pública contra você antes do julgamento. Podemos provar. Estou trabalhando nisso, mas ela é esperta o suficiente para se manter isolada. Tudo passa por intermediários, empresas de fachada, supostas agências de relações públicas independentes. A expressão de Patrícia era sombria. Ela planejou esse cenário, Raquel. No momento em que ela e Bruno foram pegos, ela ativou o plano B para destruir sua reputação. Agora ela está lutando pela vida dela e usa qualquer arma que tiver. Eu olhava pela janela para os jornalistas ainda acampados do lado de fora dos meus portões. Eles estavam ali havia vários dias esperando uma declaração, uma foto, qualquer coisa para alimentar a sensação. Eu me escondia na minha própria casa como uma prisioneira, enquanto Helena andava livre e me pintava como a vilã. Eu preciso contra-atacar, disse eu baixinho. Como perguntei a Patrícia, e deve ter visto algo na minha expressão porque ela até deu um passo atrás. Vamos encontrar tudo. Cada segredo sujo que Helena esconde, cada mentira que ela contou, cada crime que ela cometeu. Ela quer destruir minha reputação. Ótimo. Vamos ver se a reputação dela aguenta o escrutínio. Patrícia sorriu lentamente.
Agora sim estamos falando a mesma língua. Me dê 48 horas. Patrícia entregou em 36 horas. Ela chegou à minha casa com 3 caixas de arquivos e um laptop com tanta sujeira sobre Helena que daria para enterrar-la 10 vezes. Sua sogra disse Patrícia, espalhando as pastas na minha mesa de jantar, não é a respeitável dama da sociedade que ela finge ser. Ela é uma criminosa e vem sendo há décadas. Eu me inclinei para a frente. Meu coração acelerou. Me conte tudo. Vamos começar pelo marido falecido dela, o pai de Bruno Roberto. Ele morreu 10 anos atrás, oficialmente de ataque cardíaco. Mas eu encontrei registros médicos que dizem outra coisa. Ela puxou uma pasta grossa. Ele não tinha nenhum histórico de problemas cardíacos. Estava saudável. Ativo, fazia check-ups regulares. Tudo limpo. E de repente, aos 58 anos, cai morto. O atestado de óbito foi assinado por um médico que por acaso era amigo próximo de Helena, um médico que perdeu a licença 3 anos depois por falsificação de documentos. Você acha que ela o matou? Acho que vale investigar, especialmente quando se vê o que aconteceu logo após a morte dele. Helena herdou tudo. Uma fortuna de cerca de 4 bilhões de reais. Mas o mais interessante é o seguinte: 3 meses antes da morte, o marido dela fez um novo testamento. Nesse testamento, a maior parte dos ativos seria transferida para um truste para Bruno e sua irmã, e Helena receberia apenas uma pequena parte. Esse testamento nunca foi registrado. O advogado que o redigiu morreu em um acidente de carro 2 semanas depois da morte do marido dela. Meu sangue gelou. Helena matou os 2. Ainda não podemos provar, mas o padrão está claro. 2 mortes convenientes, enorme ganho financeiro para Helena e circunstâncias suspeitas em ambos os casos. Patrícia puxou outra pasta. Depois tem a irmã de Bruno, Catarina. Ela tinha 25 anos quando o pai morreu. Trabalhava como professora em São Paulo. De acordo com amigos da família, ela teve uma briga terrível com Helena depois do enterro. Catarina acusou Helena de manipular o pai, de roubar dinheiro dele antes da morte. Ela ameaçou contestar o testamento. O que aconteceu com ela? Ela desapareceu 6 meses depois, simplesmente evaporou. O apartamento ficou intocado. O carro ainda estava estacionado na rua. As contas bancárias intocadas. A polícia fez uma investigação rápida, mas não encontrou nada. Helena dizia a todos que Catarina tinha problemas mentais, que provavelmente fugiu para recomeçar em outro lugar. No final, o caso foi arquivado. Eu senti náusea. Você acha que Helena a matou também? Acho que Catarina sabia demais e se tornou um estorvo. O rosto de Patrícia estava duro. Eu procurei por ela 2 dias. Nenhum uso de cartões de crédito, nenhuma declaração de imposto, nenhuma presença em redes sociais, nenhum registro dela nos últimos 10 anos. Ou ela vive completamente fora do sistema, com um novo nome, ou está morta. Eu aposto na morte. A sala ficou mais fria. Eu me abracei tentando digerir o que ouvia. Eu sabia que Helena era cruel, gananciosa, manipuladora, mas assassinato múltiplo, e Bruno ele sabia. Ajudou a mãe a matar o próprio pai e a irmã. Tem mais uma coisa, disse Patrícia baixinho. Helena gerenciava uma rede complexa de fraudes havia anos. Empresas de fachada, contas offshore, esquemas de lavagem de dinheiro. Ela roubava de fundos filantrópicos que presidia, apropriava-se de heranças que administrava, fazia fraudes de seguros. Eu encontrei provas de pelo menos 20 empreendimentos criminosos separados. Estamos falando de bilhões de reais roubados. Ela abriu o laptop e me mostrou tabelas, transferências bancárias, documentos falsos. A escala da atividade criminosa de Helena era avassaladora. Ela operava impunemente por décadas, protegida por seu status social e por relacionamentos cuidadosamente construídos com pessoas ricas e influentes que nunca suspeitaram que a elegante dama da sociedade as roubava descaradamente, e ninguém a pegou antes. Ela é genial nisso. Cada esquema é separado dos outros, gerenciado por redes diferentes, pessoas diferentes. Trabalham para ela pessoas que nem sabem que trabalham para ela, e ela tem chantagem suficiente sobre gente influente para garantir o silêncio deles caso algum dia descubram. Patrícia puxou outra pasta, incluindo 3 juízes, 2 deputados federais e um procurador federal. Eu encontrei provas de chantagem, suborno e coação que remontam a 15 anos atrás. Eu olhava para as provas espalhadas na minha mesa.
Isso não era mais apenas um caso de tentativa de assassinato contra mim. Era um sindicato criminoso em larga escala que operava à vista de todos por décadas. Helena destruía vidas, roubava fortunas, talvez cometesse vários assassinatos. E tudo isso ficava impune porque ela sabia manipular o sistema e as pessoas que o controlavam. Precisamos levar isso para a cúpula da Polícia Federal, disse eu, não para a unidade local. É grande demais. Precisamos de alguém que consiga conduzir a investigação sem interferência das conexões de Helena. Patrícia assentiu. Eu já entrei em contato com um contato na Divisão de Crimes Econômicos da Polícia Federal em Brasília. Ela é limpa e intocável. Tem reputação de prender os criminosos mais influentes. Ela está interessada, mas precisa de mais do que temos. Precisamos de alguém de dentro da organização de Helena que dê depoimento a alguém que possa confirmar a autenticidade desses documentos e explicar como os esquemas funcionavam. Quem Bruno disse, Patrícia, simplesmente. Ele ajudou a mãe por anos. Ele sabe onde todos os corpos estão enterrados literal e figurativamente. Se conseguirmos quebrar, fazer, depor contra Helena em troca de redução de pena, podemos destruir. Lá. Eu senti algo apertar no meu peito. Bruno tentou me matar. Ele merecia apodrecer em uma penitenciária pelo resto da vida. Só de pensar em oferecer qualquer acordo a ele, me dava vontade de gritar. Mas se isso significava destruir Helena, desmascarar tudo o que ela fez, fazer justiça para Catarina e todas as outras vítimas dela, marque uma reunião com o advogado dele, disse eu finalmente. Vamos ver se Bruno valoriza mais a liberdade do que a mãe. Patrícia sorriu friamente. Vai ser divertido. A reunião aconteceu 2 dias depois no escritório de Guilherme. O advogado de Bruno, um homem nervoso chamado Tiago, que claramente sabia que seu cliente era culpado, sentou-se à nossa frente parecendo desconfortável. Guilherme expôs nossa proposta. Bruno forneceria depoimentos detalhados sobre as operações criminosas de Helena, ajudaria os investigadores a abrir processos contra os cúmplices dela e cooperaria plenamente na investigação da morte do pai e do desaparecimento da irmã. Em troca, recomendaríamos redução da pena pela tentativa de homicídio qualificado, 15 anos de regime fechado em vez de prisão perpétua, com possibilidade de progressão após 10 anos. Tiago consultou Bruno por 1 hora na sala de reuniões. Eu esperei no escritório de Guilherme bebendo café e tentando ignorar o nó na garganta. Eu não queria que Bruno recebesse qualquer acordo. Eu queria que ele sofresse, mas Patrícia estava certa. Sem alguém de dentro da organização de Helena, talvez nunca provássemos tudo o que ela fez. Ela era boa demais em apagar rastros. Finalmente Tiago voltou. Bruno aceita as condições de vocês. Ele vai depor contra a mãe e fornecer qualquer prova necessária. Mas ele tem uma condição adicional. Que condição? Perguntou Guilherme rispidamente. Ele quer falar com Raquel. A sós. Apenas 5 minutos. Eu senti minhas mãos se fecharem em punhos. Absolutamente fora de questão. Não é negociável, disse Tiago. Se vocês precisam da cooperação dele, ele precisa primeiro dizer algo a vocês. Ele insiste que é importante. Patrícia começou a protestar, mas eu levantei a mão. Tudo bem, 5 minutos, mas você, Patrícia, fica na sala o tempo todo, e se ele tentar qualquer coisa, eu autorizo você a atirar nele. Ela sorriu sombriamente, com prazer. Bruno foi trazido de macacão laranja e algemas. Ele estava péssimo, mais magro do que eu jamais o vira. Olheiras escuras, o cabelo normalmente perfeito estava sujo e desgrenhado. A prisão não lhe caía bem. Excelente. Patrícia ficou junto à porta com a mão casualmente no coldre. Guilherme sentou-se ao meu lado com o bloco de notas pronto. Bruno ocupou o lugar à nossa frente. As algemas tilintaram contra a mesa de metal. Por um longo tempo ele simplesmente me olhou com expressão indecifrável. Você tem 5 minutos, disse eu friamente. Diga o que tem que dizer. Desculpe. A voz dele falhou. Raquel, sinto muito por tudo. Eu sei que isso não significa nada agora. Eu sei que nunca poderei devolver o que fiz. Mas preciso que você saiba. Eu nunca quis te machucar. Eu nunca quis nada disso. Eu senti a raiva ferver no peito. Você me empurrou do iate para o mar. Você sussurrou, mande um oi para os peixes lá no fundo, no meu ouvido enquanto fazia isso. Qual parte disso não implicava querer me machucar? Foi minha mãe, disse ele desesperadamente inclinando-se para a frente. Ela me controlou a vida inteira. Ela planejou tudo: o casamento,
o roubo, o assassinato. Eu só cumpria as ordens dela como sempre. Ela me fez acreditar que era a única saída, que você nunca nos daria o que precisávamos, que de alguma forma era justificado. Mas eu estava errado. Eu estava tão errado e sinto muito. Você não se arrepende de ter tentado me matar, disse eu. Minha voz estava firme apesar da fúria que rugia dentro de mim. Você se arrepende de ter sido pego. São coisas diferentes. Bruno estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Isso não é verdade. Eu penso nisso todo dia desde que fui preso. No que eu fiz com você, no terror que você deve ter sentido naquela água. Eu não consigo dormir. Eu vejo seu rosto o tempo todo quando te empurrei. A traição nos seus olhos. Isso está me destruindo. Ótimo, respondi com um tom neutro. Você deve estar destruído. Você tentou me matar por dinheiro. Você casou comigo, fingiu me amar por 5 anos e o tempo todo planejava me roubar e me deixar morta. Qualquer tormento que você esteja sentindo agora não é nada comparado ao que você merece. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Lágrimas de verdade, notei com certa surpresa. Eu nunca tinha visto Bruno chorar antes. Zai, eu sei que mereço tudo o que está acontecendo comigo agora, mas minha mãe não pode escapar disso. Ela me manipulou desde criança, me usou para cometer crimes, me ameaçava. Quando eu tentava resistir, ela matou meu pai Raquel e minha irmã Catarina. Ela matou ela. Eu ajudei a encobrir, porque estava com medo demais de dizer não a ela. Mas eu não consigo mais viver com essa culpa. Eu estudava o rosto dele, procurando sinais de mentira. Por que eu deveria acreditar em uma palavra do que você diz? Você está enfrentando prisão perpétua. Claro que vai culpar sua mãe e interpretar o papel de vítima, porque eu tenho provas, insistiu ele. Eu documentei tudo por anos. Cada crime, cada esquema, cada assassinato. Eu guardei arquivos em lugares que minha mãe não conhece. Um seguro caso ela algum dia tentasse me jogar debaixo do ônibus. Eu planejava usar eles um dia para fugir dela, recomeçar onde ela não pudesse me encontrar. Mas agora eu quero usar eles para destruí-la. Guilherme se inclinou para a frente, interessado apesar de si mesmo. Que arquivos, relatórios financeiros, gravações de conversas em que ela confessa os crimes, provas do assassinato do meu pai, cartas que minha mãe escreveu ao médico que falsificou o atestado de óbito, discutindo o pagamento pela cooperação dele, informações sobre o desaparecimento de Catarina, incluindo uma gravação em que minha mãe confessa que encomendou o assassinato de Catarina e onde o corpo está enterrado. A voz de Bruno agora tremia. Eu posso dar tudo a vocês. Cada pessoa que ela chantageou, cada crime que ela cometeu, cada esqueleto no armário dela. Eu posso entregar toda a organização da minha mãe e ver ela queimar, mas preciso de algo em troca. Você já está recebendo o acordo, disse eu. 15 anos em vez de perpétua. Eu não estou falando de redução de pena, estou falando de proteção. Bruno olhou para Patrícia, depois de novo para mim. Minha mãe tem conexões em todo lugar. Se ela descobrir que eu estou depondo contra ela, ela vai me matar. Eu preciso do programa de proteção a testemunhas, uma nova identidade depois de cumprir minha pena, dinheiro suficiente para desaparecer para algum lugar onde ela nunca me encontre. É isso que eu quero em troca da destruição dela. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para Guilherme, que anotava furiosamente. Patrícia cruzou os braços. Sua expressão era cética, mas pensativa. Você entende que, se estiver mentindo, disse Patrícia baixinho, se nos levar por um caminho falso e desperdiçar nosso tempo com provas falsas, seu acordo desaparece e você volta para a perspectiva de prisão perpétua por tentativa de homicídio qualificado. Eu não estou mentindo. Bruno sustentou o olhar dela com firmeza. Eu odeio minha mãe há anos. Ela transformou toda a minha vida em um pesadelo. Essa é minha chance de finalmente me libertar dela, mesmo que signifique passar primeiro 15 anos na prisão. Vale a pena. Eu queria sentir algo por ele, pena, raiva, triunfo, mas só sentia vazio. Esse homem foi meu marido. Eu dividi minha vida com ele, confiei nele, acreditei que tínhamos um futuro juntos. Agora ele era apenas mais um criminoso fazendo acordos para se salvar. E eu não conseguia me forçar a me importar com o sofrimento dele. Nos as provas, disse eu finalmente, todas elas, se forem confirmadas, se você cooperar plenamente com a investigação da Polícia Federal e depor contra sua mãe, eu me certificarei de que você receba proteção a testemunhas. Mas se estiver brincando conosco, Bruno, eu pessoalmente garantirei que você nunca mais veja a luz do dia.
Entendido. Ele assentiu rapidamente. Entendido. Obrigado, Raquel. Obrigado por... Não interrompi eu. Não me agradeça. E não peça mais desculpas. Apenas faça o que prometeu. E talvez com o tempo você consiga viver com isso. Eu me levantei dando a entender que a reunião terminara. Levem-no embora. Enquanto os agentes levavam Bruno, eu me virei para Guilherme e Patrícia. Digam-me que podemos confiar nele. A história dele até agora bate, disse Patrícia. Vou precisar verificar as provas que ele promete. Mas se ele realmente tiver gravações de Helena confessando assassinatos, esse caso acaba de ficar muito maior. Não estamos mais falando só de tentativa de homicídio contra você. Estamos falando da desarticulação de uma assassina em série e de uma organização criminosa. Guilherme assentiu em concordância. O Ministério Público Federal vai se agarrar a isso. Helena criou inimigos poderosos ao longo dos anos. Pessoas que ela chantageou ou roubou e que adorariam vê-la cair. Com os depoimentos e provas de Bruno, vamos construir um caso impenetrável. Eu olhei pela janela do escritório de Guilherme para a linha do horizonte. Em algum lugar lá fora, Helena andava livre, provavelmente planejando seu próximo movimento, confiante de que conseguiria se safar como sempre fez. Ela não tinha ideia do que a esperava. Organizem tudo, disse eu. Tudo de que a investigação precisar, qualquer recurso que quiserem eu fornecerei. Eu quero Helena atrás das grades pelo resto da vida dela. Por lei, as mulheres não recebem perpétua, mas eu quero que ela receba a pena máxima e morra lá sozinha e esquecida. E que todos saibam o monstro que ela realmente era. Patrícia sorriu. Isso pode ser arranjado. 2 semanas depois, uma equipe de elite da Polícia Federal prendeu Helena em um baile beneficente em Brasília. Ela foi levada algemada na frente de 500 dos mais ricos e influentes da capital. A expressão no rosto dela, choque, raiva, humilhação, foi capturada por dezenas de fotógrafos e estampou as primeiras páginas de todos os jornais do país. Depois disso, a investigação avançou rápido. Bruno cumpriu a palavra, fornecendo montanhas de provas e depoimentos detalhados sobre os crimes da mãe. O corpo de Catarina foi encontrado exatamente onde Bruno disse, enterrado em uma propriedade de Helena, nos manguezais do interior do Rio de Janeiro. A perícia confirmou que ela foi estrangulada e depois o corpo foi coberto de ácido para destruir evidências. O legista disse que ela estava morta havia cerca de 10 anos, mais ou menos na época em que desapareceu. As provas contra o pai de Bruno eram igualmente devastadoras. Helena envenenou Roberto lentamente ao longo de 6 meses, usando uma toxina que imitava os sintomas de ataque cardíaco. O médico que assinou o atestado de óbito falso foi preso e imediatamente colaborou dando seu próprio depoimento sobre o envolvimento de Helena. Ele foi chantageado para cooperar. Helena tinha provas de um erro médico que ele cometeu e ameaçou expô-lo se ele não ajudasse a encobrir o assassinato. Os casos de furto, fraude e lavagem de dinheiro eram igualmente diretos. Os arquivos de Bruno incluíam registros detalhados de cada esquema, cada vítima, cada real roubado. Os investigadores começaram a abrir processos contra os cúmplices de Helena, muitos dos quais rapidamente fizeram acordos com o Ministério Público em troca de depoimentos contra ela. O império criminoso, cuidadosamente construído por ela, desabou como um castelo de cartas. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Helena recusou qualquer negociação de confissão, insistia na própria inocência, alegava que Bruno mentia sobre tudo para reduzir sua própria pena. Os advogados dela tentaram todos os truques do manual para excluir provas ou anular acusações. Nada funcionou. Eu me preparei para os testes que viriam. Meses de depoimentos, cobertura da mídia, atenção pública, ao momento mais traumático da minha vida. Mas eu estava pronta porque dessa vez eu não lutava sozinha. O processo começou em uma úmida manhã de setembro. O prédio do tribunal estava cercado por vans da imprensa e manifestantes. Alguns me apoiavam, outros, de forma estranha, defendiam Helena convencidos de que a nora vingativa a incriminara. Eu passei pela multidão com Patrícia, ignorando as perguntas gritadas e os flashes das câmeras. Dentro do salão do tribunal estava lotado de espectadores, jornalistas e famílias de outras vítimas de Helena que vieram ver a justiça ser feita. Helena estava sentada à mesa da defesa, impecável em um terninho azul marinho feito sob medida. Os cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, expressão serena e confiante. Ela olhou para mim quando entrei
e por um instante vi puro ódio cruzar seu rosto antes de recolocar a máscara de inocência benigna. Ao lado dela, sentavam-se os advogados, uma equipe de caros defensores especializados em proteger criminosos de colarinho branco. Eles eram bons, mas enfrentavam um caso impossível. Na fala inicial da acusação, foi exposto todo o escopo dos crimes de Helena. Tentativa de homicídio qualificado, 2 homicídios qualificados do marido e da filha, múltiplos episódios de fraude, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A procuradora, uma mulher incisiva chamada Valéria, explicou meticulosamente como Helena construiu um império criminoso por décadas, escondendo-se atrás da fachada de respeitabilidade. Ela prometeu aos jurados que, ao final do processo, eles veriam Helena como ela realmente era, uma assassina implacável que destruía qualquer um que cruzasse seu caminho. O principal advogado de Helena, um homem chamado Hailton, que fez fortuna defendendo criminalidade de colarinho branco, apresentou outra narrativa. Ele pintou Helena como uma mãe enlutada perseguida por uma nora vingativa. Alegou que eu orquestrei toda a perseguição por raiva, que os depoimentos de Bruno foram obtidos sob coação e não eram confiáveis, que as provas eram no máximo circunstanciais. Ele pediu aos jurados que vissem Helena como ela realmente era, mãe dedicada, pilar da sociedade filantropa, que dedicou a vida a ajudar os outros. Eu sentei no salão observando o espetáculo, sentindo a raiva crescer a cada palavra. Ailton era bom. Nas palavras dele, Helena soava quase digna de pena, mas eu sabia que Valéria era melhor e as provas eram irrefutáveis. A acusação apresentou seu caso ao longo de 3 semanas. Foram chamados peritos que examinaram os restos de Catarina e confirmaram que ela foi assassinada. Chamaram um médico que falsificou o atestado de óbito do pai de Bruno. Ele testemunhou com lágrimas nos olhos sobre as ameaças e chantagem de Helena. Chamaram vítimas dos esquemas de fraude de Helena, idosos cujas poupanças ela roubou, fundos dos quais ela desviou dinheiro, parceiros de negócios que ela destruiu. Cada testemunha adicionava mais um traço ao retrato de Helena como uma predadora calculista. Bruno deu depoimento no 12º dia. Ele parecia diferente da última vez que o vi. A prisão o envelheceu, marcando rugas no rosto que antes não existiam. Ele se aproximou do banco das testemunhas com a cabeça baixa, evitando contato visual com todos, especialmente com Helena. Quando finalmente olhou para a mãe, vi medo nos olhos dele. Mesmo agora mesmo ali, ela o aterrorizava. Valéria o conduziu cuidadosamente pelo depoimento. Bruno descreveu como cresceu sob o controle de Helena, como ela o preparou desde criança para ajudá-la a cometer crimes. Ele contou como viu o pai definhar envenenado sem entender o que acontecia até ser tarde demais. Descreveu a noite em que Helena lhe disse que encomendou o assassinato de Catarina e como ela ameaçou incriminá-lo se ele algum dia falasse. Sua voz falhou várias vezes e eu vi vários jurados enxugarem lágrimas. Depois ele deu depoimento sobre mim, sobre como Helena me escolheu especificamente por minha riqueza, como instruiu ele a me cortejar, casar comigo, conquistar minha confiança. Ele admitiu que ela planejou meu assassinato por mais de 1 ano, esperando a oportunidade perfeita. Descreveu a manhã no iate como Helena o instruiu o que dizer, como me empurrar, sem deixar hematomas que apareceriam na autópsia. Ele chorou ao contar como me empurrou do iate, como ficou olhando eu me debater na água e ouviu o riso de Helena enquanto eles se afastavam. Eu sabia que estava errado, disse ele. Sua voz era quase inaudível. Eu sabia que era assassinato, mas tinha medo demais da minha mãe para dizer não. Eu tive medo dela a vida inteira. O contra-interrogatório de Hailton foi brutal. Ele atacou a credibilidade das palavras de Bruno, sugeriu que ele mentia para reduzir a pena, apontou o acordo com o Ministério Público que ele aceitou. Mas Bruno se manteve firme. Ele tinha provas que confirmavam tudo o que dizia, gravações, documentos, extratos bancários. Hailton não conseguiu abalar seu depoimento. Eu fui chamada ao banco das testemunhas no 15º dia. Passar por Helena era surreal. Essa mulher tentou me matar e agora eu estava a 5 metros dela, prestes a ajudar a mandá-la para a prisão pelo resto da vida. As perguntas de Valéria foram diretas. Eu descrevi meu casamento com Bruno, a viagem no iate, o momento em que ele me empurrou do iate. Contei como me mantive na superfície, como vi o iate se afastar e a certeza de que eu ia morrer. O que passou pela sua cabeça naquele momento, perguntou Valéria. Que eu fui uma idiota, disse eu.
Minha voz estava firme apesar das emoções que rugiam dentro de mim, que confiei em um homem que nunca me amou, que via em mim apenas uma fonte de dinheiro e que, se eu sobrevivesse, faria tudo para lhes pagar pelo que fizeram. Durante o contra-interrogatório, Hailton tentou me pintar como ex-mulher vingativa, exagerando os fatos. Mas os dados do GPS do iate, os registros médicos do meu resgate, as gravações das conversas de Bruno e Helena, tudo confirmava meu depoimento. Ele não conseguiu me quebrar. A acusação encerrou a apresentação de provas após 3 semanas. A defesa de Helena durou 2 dias. Hailton chamou testemunhas de caráter que depuseram sobre o trabalho filantrópico de Helena e sua participação na vida da sociedade. Mas Valéria destruiu cada uma delas no contra-interrogatório, mostrando como Helena usava aqueles mesmos fundos para lavar dinheiro roubado. A própria Helena não depôs. Era arriscado demais considerando as provas contra ela. Os debates finais aconteceram na sexta-feira. O discurso de Valéria foi poderoso e claro. Ela conduziu os jurados por cada prova, cada crime, cada vítima. A fala de Hailton foi desesperada. Ele pediu aos jurados que ignorassem os fatos e se concentrassem em dúvidas razoáveis que não existiam. Os jurados deliberaram por 6 horas. Quando o oficial de justiça anunciou que os jurados tinham um veredicto, meu coração disparou. Patrícia apertou minha mão quando nos levantamos para os jurados entrarem. Eu olhava para os rostos deles, tentando ler a expressão, mas eles estavam cuidadosamente neutros. A presidente do júri, uma professora de meia-idade chamada Gisele, segurava o formulário do veredicto com mãos firmes. Pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, como consideram a ré culpada. O rosto de Helena empalideceu. Hailton colocou a mão no ombro dela, mas ela a afastou. Pelo crime de homicídio qualificado de Catarina, como consideram a ré culpada. Um som escapou da garganta de Helena, algo entre suspiro e gemido. No salão do tribunal eu vi pessoas que conheceram Catarina chorando e se abraçando. Pelo crime de homicídio qualificado de Roberto, como consideram a ré culpada, os veredictos de culpa continuaram. Cada acusação de fraude, cada acusação de apropriação indébita, cada acusação de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha culpada, culpada, culpada. Ao todo 23 acusações, e cada uma era mais um prego no caixão de Helena. Ao final da leitura, ela se agarrava à mesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos e sua compostura perfeita finalmente rachou. O juiz agradeceu aos jurados e marcou a sentença para 2 semanas depois. Quando o oficial de justiça se moveu para levar Helena de volta à custódia, ela finalmente perdeu o controle. Ela se lançou na minha direção, gritando: "Isso tudo é culpa sua. Você destruiu minha família. Você deveria ter morrido naquele mar como estava planejado." Os guardas a agarraram antes que ela conseguisse me alcançar. Mas as palavras dela ecoaram pelo salão do tribunal. Vários jornalistas gravaram a histeria dela em vídeo. Em 1 hora, estaria em todos os noticiários, destruindo qualquer resto de simpatia que as pessoas pudessem ter por ela. Do lado de fora do tribunal, eu fiz uma breve declaração à imprensa. Hoje a justiça prevaleceu. Helena, assassina e ladra que por décadas destruiu incontáveis vidas. Sou grata aos jurados por terem desmascarado as mentiras dela e cobrado responsabilidade. Espero que este veredicto traga algum consolo a todas as vítimas dela e suas famílias. Valéria ficou ao meu lado profissional e satisfeita. Foi um dos maiores julgamentos em que já participei. As provas eram irrefutáveis e os jurados tomaram a decisão certa. Helena passará o resto da vida em regime fechado, onde é o lugar dela. A audiência de sentença 2 semanas depois passou quase como anticlímax. A juíza, uma mulher severa chamada Vera, que conduziu o processo com firmeza e eficiência, ouviu por 3 horas as declarações das vítimas. Famílias de pessoas que Helena enganou contaram sobre a perda de todas as poupanças. Ex-colegas de Catarina contaram sobre a jovem professora promissora cuja vida foi interrompida tão cedo. Eu fiz minha própria declaração, descrevendo o horror do momento em que fui empurrada para o mar e a traição ao perceber as verdadeiras intenções do meu marido. Helena permaneceu em silêncio o tempo todo. Seu rosto era uma máscara de raiva controlada. Quando a juíza finalmente perguntou se ela queria dizer algo antes da sentença, ela se levantou e se dirigiu ao salão. Eu passei a vida inteira construindo algo significativo
criando um legado sustentando minha família. Tudo o que fiz foi para proteger meu filho e garantir nosso futuro. Eu não vou me desculpar por ser uma mulher forte em um mundo que pune a força. A história vai me lembrar de forma diferente do que este tribunal hoje. Foi uma demonstração impressionante de narcisismo e delírio. Até os próprios advogados dela pareciam desconfortáveis. A expressão da juíza não mudou. Helena, você foi considerada culpada de 23 crimes graves separados, incluindo 2 homicídios qualificados. Você não demonstrou arrependimento, nem compreensão da dor que causou, nem reconhecimento de que suas ações eram erradas. Você representa um perigo para a sociedade e continuará sendo até o fim da sua vida. A voz de Beira era glacial. Somente pelas acusações de homicídio, eu a condeno à pena máxima prevista por lei para mulheres no Brasil. As penas adicionais por fraude e apropriação indébita serão absorvidas por esta. Considerando sua idade, você morrerá na prisão. E isso é mais misericórdia do que você demonstrou às suas vítimas. Helena cambaleou nas pernas. Pela primeira vez desde a prisão, ela parecia sua idade frágil e derrotada. Os guardas a levaram algemada. Ela não olhou para trás. A sentença de Bruno aconteceu um mês depois. De acordo com o acordo de delação premiada, ele recebeu 15 anos de regime, fechado com possibilidade de progressão após 10 anos. A juíza destacou a cooperação dele com a investigação e o arrependimento sincero, mas também enfatizou que ele participou de crimes graves, incluindo tentativa de homicídio qualificado. Ele foi levado para começar a cumprir a pena, e eu não senti nada vendo ele ser levado embora. Ele fez sua escolha. Agora teria que viver com as consequências. Depois vieram as ações civis. Eu processei Bruno e Helena pelos 15 bilhões de reais que roubaram, mais indenização por danos morais pela tentativa de homicídio e fraude. Os ativos de Helena foram confiscados. A mansão em Alphaville, os carros, a coleção de obras de arte. Tudo mal cobriu o que ela roubou de todas as vítimas dela, mas era alguma coisa. Os recursos foram distribuídos por meio de um programa de compensação às vítimas, garantindo que cada pessoa que ela enganou recebesse ao menos uma reparação parcial. Bruno não tinha nada a ser confiscado. Todos os ativos dele foram obtidos, ou de Helena, ou roubados de mim. Mas a decisão judicial o perseguiria mesmo após a libertação, tornando praticamente impossível para ele construir qualquer vida normal. Isso parecia justo. A atenção da mídia finalmente diminuiu depois de 6 meses. As ações da minha empresa se recuperaram e até subiram. Os investidores me viam como uma sobrevivente, alguém que não podia ser quebrada. Débora brincava que agora eu me tornara imortal nas negociações de negócios, e ela não estava muito errada. Ninguém queria cruzar o caminho de uma mulher que sobreviveu a uma tentativa de assassinato e destruiu tão completamente seus algozes. 1 ano depois do julgamento, eu estava no convés de um novo iate na Baía de Guanabara, dessa vez comprado com meu próprio dinheiro, registrado apenas no meu nome, equipado com os melhores sistemas de segurança que o dinheiro podia comprar. Patrícia estava comigo, assim como Débora e Guilherme. Celebrávamos o fechamento de um grande negócio, a aquisição de um concorrente que nos tornaria a maior empresa de biotecnologia de todo o Brasil. A Raquel disse, Débora erguendo a taça de champanhe, que não permite que ninguém nem nada a quebre. Bebemos e eu senti algo quente no peito, algo que não havia ali por tempo demais. Paz incompleta. Eu ainda tinha pesadelos, às vezes, sobre o mar, sobre as mãos de Bruno nas minhas costas, mas estava melhorando. Como é? Perguntou Patrícia baixinho. Saber que os dois estão trancados. Eu pensei na pergunta. Traz satisfação, admiti eu. Helena vai morrer na prisão. Ela nunca mais vai machucar ninguém. Bruno vai passar a próxima década pensando no que fez, no que perdeu. É justiça. Eu fiz uma pausa, mas não apaga o que aconteceu. Eu ainda tenho que viver com o fato de que me casei com um homem que tentou me matar e que não antevi isso. Você não podia saber, disse Guilherme firmemente. Eles eram profissionais da fraude. Helena fazia isso há décadas. Você não foi a primeira vítima dele, só a mais perigosa. E era verdade. A investigação da Polícia Federal revelou mais 6 pessoas que Helena mirou ao longo dos anos, pessoas ricas com quem ela fazia amizade, manipulava e roubava. 2 deles morreram em circunstâncias suspeitas, cujos casos agora foram reabertos. Eu tive sorte. Minha sobrevivência a desmascarou antes que ela pudesse destruir mais vidas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Eu quase deletei, mas a curiosidade me fez abrir.
Desculpe por tudo. Eu sei que você nunca vai me perdoar e eu não mereço perdão, mas eu precisava que você soubesse. Eu realmente te amei, pelo menos no começo, antes que minha mãe distorcesse tudo. Espero que você encontre sua felicidade. B. Eu olhei longamente para a mensagem, depois a deletei sem responder. Bruno podia passar o resto da vida buscando absolvição. Eu não ia dar isso a ele. Algumas traições eram profundas demais para perdoar. Tudo bem, perguntou Débora, notando minha expressão. Só apagando o passado, disse eu, guardando o telefone. Me conte sobre o novo projeto de pesquisa que você mencionou. Ela se lançou em uma descrição entusiasmada de um promissor tratamento contra o câncer que nossa equipe desenvolvia. Eu ouvia genuinamente interessada, pensando no futuro, não me fixando no passado. Era isso que importava. O trabalho que fazíamos, as vidas que salvávamos, a empresa que construí com minhas próprias mãos e que não deixei ninguém tomar. O sol se punha sobre a água, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Eu olhava para as ondas e não sentia o medo que esperava sentir. O mar quase me matou, mas eu não permitiria que essa lembrança roubasse isso de mim também. Eu reconquistei tudo o que Bruno e Helena tentaram tirar: minha empresa, minha fortuna, minha paz de espírito e até minha capacidade de desfrutar de estar na água. Sabe o que é mais engraçado? Disse eu, de repente, interrompendo as explicações técnicas de Débora. Eles achavam que podiam me quebrar. Helena achava que podia me manipular, me roubar. Sair impune porque sempre saía impune. Bruno achava que podia me trair sem consequências. Os dois me subestimaram completamente. O erro fatal deles, observou Patrícia com satisfação. Literalmente, acrescentou Guilherme, e todos rimos. Ficamos no iate até a meia-noite, conversando, bebendo e celebrando não só o negócio fechado, mas tudo o que vivemos e superamos. Quando finalmente voltei para minha casa em Alphaville, aquela mesma que Helena e Bruno tentaram roubar, eu senti pela primeira vez em 1 ano uma verdadeira serenidade. Helena morreu na prisão 6 anos depois de um derrame. Ela tinha 74 anos. O diretor da penitenciária disse que ela era uma presa difícil, sempre exigindo tratamento especial e insistindo que não pertencia àquele lugar. Ninguém a chorou. No enterro dela compareceu apenas um representante designado pelo Estado e um capelão da prisão. Ela foi enterrada em uma cova sem nome no cemitério da penitenciária. Seu nome e legado se reduziram a zero, restando apenas uma história de advertência sobre ganância e narcisismo. Bruno cumpriu os 15 anos de pena integralmente. A progressão foi negada 3 vezes. Após a libertação, ele entrou no programa de proteção a testemunhas com novo nome. De acordo com o acordo, eu nunca mais soube dele e fiquei grata por esse silêncio. Ele desapareceu no anonimato, o que parecia um final perfeitamente adequado para alguém que viveu a vida inteira à sombra da mãe. Quanto a mim, reconstruí minha vida, tornando-a ainda mais forte do que antes. Minha empresa se tornava cada vez mais poderosa, desenvolvendo medicamentos que salvavam vidas e expandindo as fronteiras da ciência médica. Eu nunca mais me casei. Uma vez foi suficiente, mas encontrei sentido no meu trabalho, nas amizades e na consciência de que enfrentei a traição mais terrível imaginável e saí vitoriosa. Às vezes, tarde da noite, eu ainda penso naqueles momentos no mar, quando me debatia na água e via o iate se afastando, mas em vez de medo sinto orgulho. Eu sobrevivi, revidei e venci. Essa é a única vingança que realmente importa.